Bem, vamos agora resolver uns exercícios aqui sobre frações. São exercícios simples para você que tem muita dificuldade em matemática, certo? Pois bem, questão 1 diz o seguinte: a figura representa um azulejo dividido em 9 partes iguais. Olha, um azulejo, certo? Isso aqui é a unidade, e foi dividido em 9 partes iguais. Diz ainda que 4 dessas partes estão coloridas. Então vem o questionamento. Escreva em seu caderno a fração que representa a parte colorida do azulejo. Bem, já sei que o total de partes é igual a quanto? 9. Desse total, quantas foram coloridas? 1, 2, 3, 4. Ou seja, a fração ela é 4 nonos. Essa é a fração. Letra A. Escreva em seu caderno a fração que representa a parte colorida do azulejo. Qual é a fração? 4 nonos. Certo? Então, escrever a fração. É isso aqui. Escrever a fração é 4 sobre 9. Escrever a fração significa representar a fração. Agora, o item B pede para você escrever como se deve ler a fração. Como eu disse, quando o denominador é 2 e 3, a gente lê meios e terços. De 4 a 9, você vai ler no ordinal, no plural. Nonos. 4, número natural, lê normalmente. Já o denominador é nonos. Então, você vai escrever como? Escreva como se deve ler a fração. 4 nonos. Pronto, está resolvido. Item C. Indique o numerador dessa fração. Pois bem, o numerador é o número que vem aqui em cima. Ó. É o que dá a indicação das partes que foram utilizadas do total. 4 partes das 9. Esse é o numerador. Item D. Indique o denominador da fração. Ó. O denominador é simples. Denominador, numerador de cima, denominador de baixo. A gente já olhou lá 4 sobre 9, que são os 4 nonos. Então, aqui você vai ter o 9. Prontinho. Coisa simples. Certíssimo. Temos ainda o item D. Indica o denominador da fração. Já foi resolvido. Agora se letra E. Escreva no caderno como se lê a fração que representa a parte não colorida. Não colorida. Olha só. A gente identificou que a fração ela é 4 sobre 9. Vimos a leitura, que nós colocamos 4 nonos. Indicamos o denominador da fração, que é... a leitura aqui em cima. 4 nonos. Indicamos o numerador, que é 4. Indicamos o denominador, que é 9. E agora a questão pede para você escrever no caderno como se lê a fração, como se lê. Não é para escrever a fração. Como se lê a fração que representa a parte não colorida do azulejo? Pois bem, a parte colorida, 4 sobre 9. Bem, isso quer dizer que das 9 partes, 4 estão pintadas. Restam, então, 5 partes das 9 que não estão pintadas. E a questão quer é que você escreva como se lê essa fração. Então, a fração que não foi colorida são 5 nonos. Pronto. Coisa simples, 5 nonos. Questão 2. Escreva a fração que representa a parte colorida das figuras. Olha como é simples. Você tem uma figura aqui. Vamos analisar a primeira. É um quadrado, tá? Olha as bordas aqui, preto mais espessa. Ela representa o quadrado. Em quantas partes esse quadrado foi dividido? Você vai ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partes aqui, 6 partes aqui. Vai dar um total de 36. Se você for contar, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais 6, mais 6, mais 6, mais 6, mais 6. 36 partes. Então, vamos lá. Indique a fração que representa a parte colorida. Então, daqui eu tenho quantos? Ó? Vou ter que dividir aqui para saber quantos quadradinhos eu tenho. Passar as linhas para ficar mais fácil de visualizar a quantidade de frações. Tá.
Pois bem, quantos estão coloridos aqui de verde? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Certo? 19 partes. Mas olha só. Observa que aqui tu tem um quadradinho que não foi. Esse quadradinho aqui, ó, se você jogar para cá, ele preenche o retângulo. E o retângulo tem medidas aqui, ó, 3 por 6. 3 vezes 6 vai dar 18. Mais um, total 19. Então, aqui, dos 36 quadradinhos que o quadrado maior foi dividido, você tem 19 que estão pintados, ou seja, 19 36 avos, porque 36 fugiu a regra lá da nomenclatura, daqueles padrões. Aí você vai acrescentar sempre a palavra avos após a leitura. Lê o numerador normal, 19, lê o denominador de forma normal, 36, e acrescenta a palavra avos. No item B, você vai escrever aqui, ó, qual é a fração que representa? Bem, observa que você tem uma figura geométrica, tá? Essa figura geométrica ela está dividida em quadradinhos, ó, aqui, ó. Um quadradinho, mais um quadradinho, mais um quadradinho, mais um quadradinho, mais um quadradinho. Mas observa que existem aqui, ó, 2 quadradinhos que estão na metade, certo? E quando você olha para lá, para a parte de cima, você tem um quadradinho inteiro e também 2 na metade. Como todos os quadradinhos têm a mesma medida, ó, esse quadradinho ele pode preencher esse espaço aqui se você transpuser essa imagem de lá para cá. Você preenche esse quadradinho bem aqui. E as duas partes que estão na metade, ou são metade de um quadradinho, vão preencher aqui. Ou seja, vai preencher essa parte todinha aqui. E observa aqui quantas partes você vai ter pintadas, equivalente, juntando a parte de cima com a parte de baixo. Você vai ter 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partes. Mais 6 partes de um total de quantos? Quantos quadradinhos a figura totaliza? Então, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 4, medida 4 aqui. E aqui, 1, 2, 3. Então, só aqui na parte de cima, são 12 quadradinhos. E aqui na parte de baixo, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Também você tem 3 por 4. 3 aqui, 4 aqui. Também vai dar 12. Dessas 12 partes, só aqui você vai ter que somar as duas na realidade. Então são 24 partes. O total ele é de 24 partes, 24 quadradinhos. Desses 24 quadradinhos, quantos estão coloridos? O equivalente aqui a 6. Logo, a fração que a gente vai trabalhar aqui, ó, são 6 de um total de 24. 6 de 24 avos. Logo mais a gente vai ver a parte da simplificação. Essa fração ela pode ser escrita de uma outra forma. Vamos lá? Questão 3. Indique as frações que representam 7 meses do ano. Pois bem, para você resolver a questão, você tem que saber quantos meses tem um ano. Para resolver o item B, que pede 5 dias da semana, tem que saber quantos dias tem a semana. Para resolver o item C, que pede a fração de 9 horas de um dia, você tem que saber quantas horas tem um dia. E o item D, 11 minutos de uma hora. Tem que saber quantos minutos tem uma hora. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar que o negócio é fácil. 7 meses de um ano. Ó, o ano é o total. Os 7 meses é a parte. Então, a relação numerador-denominador é parte e total. Então, a fração que a gente vai escrever aqui, ela vai ser 7 partes de um total de 12 partes que corresponde ao ano. 5 dias da semana. A semana é a parte inteira. Dessa parte inteira, essa parte inteira aqui, a semana foi dividida em 7 dias. Desses 7 dias, você tem 5. Então, 5 sobre 7. 9 horas de um dia. Olha, o dia ele foi dividido em horas. Quantas horas tem um dia? O dia tem um total de 24 horas. Dessas 24 horas, 9 são utilizadas para alguma coisa. Então, representar a fração 9 horas de um dia é representar 9 partes de um total de 24.
9 24avos, 5 sétimos e 7 dozeavos. Letra D, 11 minutos de 1 hora. Tem que saber que 1 hora tem 60 minutos. Desses 60 minutos, a gente vai tirar uma parte que são 11 minutos. E isso vai te dar a fração 11 sobre 60. Tranquilo? Coisa simples, coisa fácil. Questão 4. Um grupo de 15 pessoas é formado por 8 engenheiros, 5 médicos e os demais são matemáticos. Qual é a fração do grupo de pessoas representada pelos matemáticos? Olha, primeiro a gente tem que saber o total de pessoas. Qual é o total de pessoas? Está aqui. Já disse que são 15 pessoas. Certo? Dessas 15 pessoas, tu tem 8 engenheiros, 5 médicos. E os demais? Bem, quantos são os demais? Se eu tenho 8 que são engenheiros, 5 que são médicos, isso aqui já vai me dar o quê? 8 mais 5 vai me dar 13. 13 pessoas somando os engenheiros e os médicos. Os demais aqui é aquela quantidade que falta para completar os 15. Faltam, então, duas pessoas. E essas 2 pessoas são o quê? São matemáticos. E a pergunta é, qual é a fração do grupo de pessoas representada pelos matemáticos? Olha, são 2 pessoas apenas de um total de 15. Então, essa fração que representa os matemáticos são 2 15avos. Tranquilo? Questão 5. Reproduza em seu caderno de segmento de reta e representar a sua altura. Usando a régua, faça marcas que correspondam a metade da sua altura. Bem, vou tentar fazer aqui. Uma canetinha. O que é a metade? É cortar no meio. Tá bem aqui. Pá. Pega a régua e corta no meio. 1/4 da sua altura. Pega a régua e divide ela em 4 partes. Aqui tu vai ter 1/4. 3/4 da sua altura. Pega a régua, divide ela em 4 partes. Dessas 4 partes tu vai tirar 3. 5/6 de sua altura. Bem, pega a reguinha, vai dividir ela em 6 partes. Digamos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dessas 6 partes, tu vai tirar 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, tá bem aqui, ó. Bem aqui eu represento a metade, a marcação da metade. Bem aqui está a marcação, está a marcação do quarto, de 1/4. Bem aqui vai estar a marcação de 3/4 e aqui vai estar a marcação de 5/6. Basicamente isso. Sexta questão. Evandro está jantando. Comeu 3/8 de uma pizza, 1/10 de uma torta de maçã e tomou 3/5 de um suco. Escreva essas frações por extenso. Tranquilo, só escrever. Não tem segredo. Eu até falei, né? 3/8, ó. Primeira fração. 3/8. Depois da pizza foi 1/10. 1/10. E a terceira fração, 3/5. Pronto. Só isso. Escrever a fração por extenso. Escrever a fração é escrever isso aqui. Representar a fração é representar numericamente. Agora, escrever a leitura, escrever por extenso, é escrever como se lê a fração. Questão 7. A soma dos termos de uma fração é 23. O numerador é 7. Como se lê essa fração? A soma dos termos de uma fração. Quer dizer que essa fração ela tem 23 pedaços. Olha como é simples. Os termos de uma fração, 23. O numerador é 7. Como se lê essa fração? Numerador 7, quantidade de parte da fração são 23. Você vai ler 7/23avos. Então, 7/23
23 avos. Acabou. Só isso. Questão 8. Num campeonato de boliche, os pontos que Ana, Lia, Rui e Zeca marcaram aparecem na tabela a seguir. Ana, Lia, Rui e Zeca. Escreva em seu caderno qual gráfico mostra a correta distribuição desses pontos. Olha, quantos pontos foram feitos no total? Vamos ver aqui, para poder ter uma noção da parte e totalidade. 8,32, bem aqui vai dar 40 pontos. Mais 8, 48. Mais 16, a gente vai ter 8 com 6, vai dar 14, vai 1, 5, 6, 64 pontos. Então, o total de pontos aqui, ele é, aqui, ó, total 64 pontos. Esses pontos, somados, todos os pontos de Ana, Lia, Rui e Zeca, eles representam aqui um círculo. E o círculo representa a totalidade. Então, vamos logo ver alguns que tu tem que descartar. O círculo C mostra o círculo dividido em partes iguais. Isso seria uma representação se todos os componentes aqui, todos os jogadores, tivessem obtido a mesma pontuação. Então, o item C tu já descarta porque as pontuações não foram iguais. Aí você vê que existe uma pessoa que fez mais pontos. Foi a Lia. Quantos pontos Lia fez? Lia fez 32 pontos. Se você observar bem, 32 pontos. Esses 32 pontos correspondem exatamente à metade da pontuação total. Então, qual é a figura aqui que mostra a metade da pontuação total atribuída a Lia? Tem A, você já observa aqui, ó, que o círculo foi marcado ao meio e essa região toda corresponde à pontuação de Lia, que são os 32 pontos. Olha, Zeca fez quantos pontos? 16. 16 pontos é metade de 32. Então, a metade do que Lia fez. Então, está bem aqui, ó. Seria um quarto. Ó. Um quarto dos pontos são os pontos de Zeca, que são 16. Ana e Rui fizeram a mesma pontuação. Então, está aqui, ó. A parte correspondente a Ana e Rui com o mesmo tamanho. Resposta item A. Por que não é o item B? Porque diz aqui que Zeca fez a metade. Zeca não fez a metade. Zeca fez a metade da metade. É um quarto. Por que o D não é? Porque diz que Lia e Zeca fizeram a mesma pontuação. E Rui e Ana fizeram a mesma pontuação. Realmente, Rui e Ana fizeram a mesma pontuação. Mas Lia e Zeca não fizeram a mesma pontuação. Lia foi quem fez mais pontos, fez metade dos pontos. Então, tá aí as questões simples.